Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Em Minas, o programa da TV Alterosa, que é realizado em parceria com o jornal Estado de Minas e com o Portal UAI. Hoje estamos recebendo com muita honra o presidente da FAENG, Antônio de Salvo. A FAENG é a Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de Minas Gerais. Você já sabe, este programa tem 2 blocos que são veiculados aqui na TV Alterosa e um terceiro bloco exclusivamente no nosso canal do YouTube do Portal UAI. Então, quando estiver terminando o segundo bloco, você já acessa no seu computador youtube.com/portaluai para continuar acompanhando esse bate-papo que está começando agora. Muito obrigado pela sua presença aqui, aceitando o nosso convite, viu, de Salvo? Muito obrigado a vocês. É um prazer estar aqui falando um pouquinho do agro para nós todos. Presidente, eu queria começar falando sobre esse grande momento que foi vivido pela agricultura brasileira e mineira, que foi da super safra, né, do ano passado, 317 milhões de toneladas. Isso. Sim, uma safra recorde. Espetacular, importantíssimo. Né? Este ano, isso, aliás, foi o motor do PIB, né? Sim. Tem sido o motor do PIB no Brasil nos últimos anos no setor agropecuário. Este ano, essa situação vai se repetir? Qual é a previsão? Em alguns setores nós vamos ter queda. Nos setores de grãos, principalmente pelo efeito do El Niño, na primeira safra de soja que está terminando a colheita agora, nós vamos ter um decréscimo. Esse decréscimo ainda está para ser analisado se vai ser de 7%, de 9%. Mas o milho segunda safra, que era um antigo safrinha, também está sendo esperado que vai ter um crescimento. Então isso pode se balancear. No que diz respeito aos outros setores, o setor de sucro energético, por exemplo, vai muito bem, o setor de cana-de-açúcar e etanol. Está indo bem. O café também espera-se uma safra muito boa, com preços inclusive muito bons. Então o Brasil e Minas Gerais é um país e é um estado do agro, é um país e um estado do agro. Nós vamos continuar produzindo de forma sustentável, gerando riquezas não só para dentro das nossas porteiras, mas para toda a população mineira brasileira. Agora a minha pergunta é a seguinte, a área plantada não mudou, é a mesma, não houve crescimento. Como é que se chega a um resultado desse? Porque de um ano para o outro o número cresce. Como é que é isso? Muito boa a sua pergunta e muito oportuna. Vamos lá. O Brasil tem crescido muito pouco em áreas novas abertas. Por quê? Porque o Brasil já está solidificado, o Brasil já tem suas áreas abertas. Vale lembrar que para a pecuária é pouco menos de 20%, pouco mais de 20%, algo em torno de 21% de toda a área brasileira, e para a agricultura 8%. Então, em 28%, nós temos o maior rebanho comercial bovino do mundo, que é a nossa agropecuária, a pecuária provavelmente dita, e nos 8% da agricultura, a gente saiu nos anos 2000 de 100 milhões de toneladas para 317 milhões. Como isso foi possível? Pacote tecnológico, melhoria da genética, melhoria dos tratos culturais, melhoria do nosso solo e suor dos nossos produtores rurais, fazendo com que o Brasil virasse uma potência agrícola e pecuária, com tecnologia. E isso cada vez mais está sendo trazido para dentro das nossas fazendas para que a gente possa continuar produzindo mais barato, de forma mais sustentável, para que a gente possa gerar excedentes para exportar, mas antes disso, alimentar bem a população mineira e brasileira. E esse avanço, esse suporte, esse pacote tecnológico, isso é um privilégio dos grandes produtores ou isso alcança os produtores menores? Esse é um grande desafio, principalmente aqui para Minas Gerais, onde nós somos mais de 650 mil produtores rurais. O nosso sistema... Isso é só Minas? Só Minas. Nosso sistema FAENG-Senar, junto com o nosso braço S, que é o Senar, tem trazido essa tecnologia via assistência técnica e gerencial para os nossos produtores. Isso está se capilarizando e cada vez mais o pequeno está tendo acesso a essas novas tecnologias. Para você ter uma ideia, dos nossos cursos de formação profissional rural, o 6º mais pedido já é operador de drone. Então você imagina, o primeiro é vaqueiro, o segundo é ordenador, o 6º já é operador de drone. Isso é sinal que isso está capilarizando muito bem para Minas Gerais e os pequenos também estão tendo acesso. Evidentemente, os produtores maiores no que diz respeito à sua rentabilidade, têm mais acesso. Mas isso está sendo francamente trabalhado, não só dentro de Minas Gerais, mas em nível de Brasil, para que todos tenham acesso. Temos uma agricultura e uma pecuária respeitável, que o mundo inteiro nos respeita, e a gente tem muito orgulho disso. E o brasileiro e o mineiro devem ter também esse orgulho. Essa mecanização ela deve ter acabado com algumas tarefas, algumas funções, mas o senhor mesmo está citando que aparecem outras, né? Agora um operador de drone no campo, por exemplo. Sim, isso, evidentemente, o pacote tecnológico desemprega um pouco as pessoas, mas
o campo está sempre à procura de emprego. A mão de obra no campo está escassa e nós estamos treinando a que temos e vamos treinar cada vez mais, mas o campo tem modernizado e tem feito o seu papel muito bem, principalmente irrigando a nossa economia. A economia mineira esse ano, o PIB foi mais de R$1 trilhão, graças ao crescimento de 11,5% da nossa agropecuária. Então vamos continuar alavancando, sempre lembrando, de forma sustentável e de forma econômica, para que a gente possa manter o nosso homem do campo e alimentar e garantir segurança alimentar à população urbana. Como é que esses avanços chegam ao produtor? É via financiamento? É com a ajuda da Emater? É com a ajuda da FAENG? Como que isso funciona? Sim, a Emater, o governo de Minas é o nosso parceiro. A Emater, via Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, trabalhamos juntos para que a gente leve essa assistência técnica. O crédito rural também tem sido um fator de alavancagem para o nosso produtor. Porque não deve ser barato, né? Não é barato. O pacote tecnológico não é uma coisa assim. Mas o que a cada R$1 investido na agricultura e na pecuária, você volta, dependendo da atividade, até R$10 para a sociedade. É mesmo? Então é o que mais potencializa, o que mais efeito contra a inflação pode existir no Brasil é a atividade da agropecuária. Então, os mineiros já entendem isso, o Brasil já entendeu isso. O que nós precisamos é melhorar a nossa imagem externamente, porque muitas vezes as pessoas não conhecem o quão sustentáveis somos, preservamos 66,3% de todo o território brasileiro, a nossa floresta amazônica está lá intacta, o nosso cerrado está aqui muito bem preservado, e Minas, tirando os estados do bioma amazônico, é o que mais preserva. Então, é orgulho para nós mineiros e vamos continuar trabalhando bem. Eu ia até perguntar isso para o senhor, porque na resposta o senhor falou assim, a área agrícola está aberta, está definida. Isso significa que não tem havido desmatamento para a geração de áreas novas de agricultura? Isso a gente pode explicar facilmente. O que está acontecendo, a agricultura está caminhando em cima dos pastos, na sua grande maioria cansados. Então, áreas de pastagem degradadas estão virando lavouras, e novas áreas de pastagem estão sendo trabalhadas para caber mais unidades animais por hectare. Então, a pecuária está se intensificando e ficando uma pecuária de precisão ainda melhor, e as lavouras não estão abrindo matas, estão sim caminhando sobre as pastagens. Por isso, a área total praticamente se mantém a mesma. Então, a lavoura cresceu um pouquinho, a pecuária diminuiu um pouquinho, mas o número de animais por hectare e o número de áreas e o potencial produtivo das áreas plantadas aumentou. Por isso, esse crescimento significativo nos grãos, inclusive também na importação de carnes como a carne bovina. Hoje já somos o primeiro maior exportador de proteína vermelha do mundo. E se eu entendi direito, o senhor disse que quem adota esses avanços tecnológicos, o produto final dele fica mais barato, é verdade? Sem dúvida. É? Toda vez que você... Mais barato e mais sustentável. Eu digo para o consumidor final, sim, nós que estamos na ponta ali comprando. Vamos dar um exemplo na bovinocultura de corte. Se você, há pouco tempo atrás, gastava 48 meses para bater um bovino, esse bovino nascia e ficava 4 anos na sua fazenda. Então, ele emitia, por exemplo, metano 4 anos. Hoje, ele é abatido com 2 anos. Então, ele emite a metade do metano. Consequentemente, onde você vendia um boi, você está vendendo 2. Evidentemente, você tem mais oferta. Se tem mais oferta, tem um preço menor. Então, todo esse pacote tecnológico, além de sustentável, faz com que o alimento seja mais acessível às camadas menos balizadas de dinheiro da nossa sociedade. O senhor falou na resposta sobre a super safra que teve uma contribuição aí parcial do El Niño. Agora está chegando a Laninha. Isso vai prejudicar, pode afetar esses resultados? Ou o segmento lida bem com essa coisa? É mais ou menos assim. O que nós tivemos foi, no ano de 2022 para 2023, tivemos Laninha. De 23 para 24 tivemos El Niño. E agora vamos voltar para Laninha. O que é claro, temos a nossa indústria a céu aberto. Então, o produtor Quem trabalha a céu aberto, né, presidente? Já sabe que não dá para fechar a janela. Ou vai fazer sol, ou vai chover. Tá. O que nós temos é um pacote tecnológico, repito, muito bom. E vamos ver o tamanho que vai ser essa pressão do El Niño, a força desse Laninha, melhor dizendo. Mas podem ter certeza, o Brasil vai continuar sendo o país do agro mundial e vamos continuar gerando superávites para melhorar a balança comercial brasileira e garantir segurança alimentar, principalmente para os mineiros e brasileiros. Presidente, vamos fazer um rápido intervalo? Vamos.
A gente dá uma interrompidinha aqui na nossa entrevista, daqui a pouquinho vamos falar de leite, café e outros assuntos, tá bom? É um instante só e a gente já volta. Estamos de volta com Em Minas. Lembrando que a íntegra desta entrevista você lê na edição de amanhã do jornal Estado de Minas. Entrevista com Antônio De Salvo, que é o presidente da FAENG, a Federação da Agricultura e da Pecuária de Minas Gerais. Presidente, no mês passado, os produtores de leite andaram protestando contra a importação, né, do leite em pó da Argentina com uma alíquota que era considerada muito baixa. E o governo de Minas atendeu a solicitação dos produtores, aumentou essa alíquota, mas eu queria saber se isso foi suficiente para resolver o problema. Foi ou não? Sim, nós fizemos o Minas Grita pelo Leite, que já tem um pouco mais de um mês. Tivemos mais de 8.000 pessoas reunidas lá no Expo Minas, na sua grande maioria produtores e lideranças de produtores de todas as regiões mineiras, contra uma importação que normalmente variava entre 2% a 3% do que era a produção brasileira e em alguns meses do ano passado passou de 10%. Isso acarretou um desequilíbrio completo na cadeia, não só da porteira para dentro, mas também da porteira para fora. O que aconteceu 37 dias depois? Já diminuíram essas importações e os nossos pleitos, quase todos eles, já foram cumpridos pelo governo federal. Além do governo de Minas, naquele ato, já fazer o que era possível para fazer dentro de Minas Gerais. Isso já deu um alento ao nosso produtor, que já teve melhoras significativas de preço nos últimos 2 meses, mostrando uma curva crescente, dando a esses 220.000 produtores de leite só aqui dentro de Minas Gerais uma tranquilidade para continuar produzindo um alimento tão importante e que segura tanto o homem do campo como é a pecuária leiteira mineira. Vale lembrar que Minas é o maior produtor de leite do Brasil e nós precisamos ter muito cuidado com os nossos produtores. Mas isso é histórico, né? Histórico. O problema de leite é histórico. Qualquer país... Não, eu digo os recordes também de Minas. Sim, os recordes de Minas são históricos. Né? Sempre fomos maiores. E nessa questão do problema também? Sim. Como somos maiores, o problema sempre é maior em cima da gente. Mas a gente tem trabalhado isso muito bem e tem tido um alinhamento muito bom e o produtor tem entendido a importância do sistema FAENG para que a gente possa ter representatividade. Mas não foi só a FAENG que trabalhou. Nós trabalhamos junto com a Assembleia Legislativa, com o governo de Minas, com a Câmara Federal e com as cooperativas, para que a gente tivesse força o suficiente para dar a representatividade necessária a esses homens e mulheres que trabalham todos os dias do ano, produzindo, repito, um alimento tão importante como o leite e seus derivados. Presidente, falamos do leite, vamos falar do café, né? Porque isso, não tem que ser café com leite. Também somos os maiores produtores. Somos os maiores produtores, mas tem um aspecto interessante. Um tempo atrás, a gente sempre ouvia isso. O sujeito falava, o café é bom de Minas mesmo, a gente não encontra aqui, vai todo para exportação, aqui a gente só toma café ruim e tal. Isso ainda é verdade ou isso é verdade? Hoje a gente já consome café de qualidade como o que é exportado para... Sim, nós temos café de qualidade. A diferença que vale lembrar para você, dona de casa, o café de segunda, vamos dizer assim, ele é mais barato. Então a maioria dos estabelecimentos tem esse café porque é mais acessível à população como um todo. Mas se você procurar nas boas cafeterias, tem café de primeira qualidade. Sim, Minas hoje é uma excelência de café. Somos o maior produtor, empregamos mais de 4 milhões de pessoas só dentro de Minas Gerais na cafeicultura. Geramos excedentes nas importações, temos várias regiões, Matas de Minas, Sul de Minas, Chapada Diamantina, o Cerrado Mineiro produz um café excepcional. Enfim, a cafeicultura é um orgulho para nós mineiros e agora não é mais aquela política do café com leite, né? Leite em Minas e café em São Paulo. Somos o maior produtor de café, o maior produtor de leite e temos cafés de muito boa qualidade e você que está nos vendo pode experimentar esses cafés que são muito bons, uma bebida boa, saudável e que nos estimula e que dá a gente um ânimo logo pela manhã, mas durante todo o dia. Café mineiro é o melhor café do Brasil. Agora, a exemplo da cerveja, por exemplo, artesanal, que custa bem mais caro do que a cerveja comum, o café especial, o artesanal, ele tem um preço mais alto no pacote, no quilo. Nós temos uma pontuação de café. Então, explica pra gente por que esse café, se o processo é parecido ou igual, digamos, por que ele custa mais? É como vinho. Você tem vinho de R$100 e vinho de R$1.000. Você
o paladar do brasileiro, você pode comprar hoje um café que custa 30%, 40% mais do que o café de segunda linha e ter uma bebida ótima. O café é a bebida que tem... Primeiro, o café é a segunda bebida mais consumida no mundo, perdendo só pela água. E o café tem 700 sabores, o vinho tem 400. Então, o café tem uma série de sabores. O que nós devemos valorizar? Vamos valorizar o café especial. O sistema de produção está mudando, o sistema de colheita mudou, o sistema de trato cultural mudou, os cultivares plantados mudaram, o espaçamento entre o plantio, isso fez a melhoria da bebida. Foi qualificando nós temos hoje esse produto. Muito maior volume de bebida boa, portanto podemos exportar, mas podemos deixar boa parte aqui para os mineiros e brasileiros poderem saborear essa bebida deliciosa que é o café. E com esse aumento de produção, há alguma chance de esse preço cair? Não, melhorar? O preço está muito firme. Né? O preço está muito firme esse ano. Porque ele ainda é alto, né? Assim, consumir frequentemente o café especial não é uma coisa barata. Não é? Acho que não. No dia a dia, é possível você beber o café especial, sim. Ele é muito mais saboroso, ele não precisa de adoçante, ele não precisa de açúcar. É uma bebida muito boa. E como ela é bebida em volumes, por mais que você beba, a não ser que seja como eu, que tomo 10 cafezinhos por dia, porque sou viciado em café, o café está acessível, sim, a boa parte da população mineira. Sim. Presidente, foi legal que o senhor falou dos vinhos, e Minas, não posso perder essa oportunidade, passou a ser um grande produtor de vinhos e de azeites, né? Sim. Esse é um mercado novo que está abrindo para o nosso estado. Minas tem umas coisas interessantes. Minas é o país com maior diversidade agrícola do Brasil. Você imagina que hoje nós temos azeites de excelente qualidade, inclusive premiados lá fora. Eu ia dizer, não é que começou a produzir, não, já está sendo premiado, né? Vinho e azeite. Eu não vou nem falar nos queijos, hein? Porque já estamos ganhando prêmio há muito tempo. Falando de leite, café, tem que falar do queijo. Excelente, graças a Epamig, trabalhos muito bons, de uma tal poda dupla, que é uma coisa que nós fizemos aqui, também tecnologia nossa. Para o vinho, você não poda mais a parreira só uma vez por ano, você poda ela 2 vezes e faz com que aquela parreira dê uma uva de qualidade para fazer vinhos de qualidade. Então, Minas é muito interessante. Mel, entre outros produtos, pão de queijo, e aí os nossos derivados lácteos, todos eles. Minas é um espetáculo. E é curioso porque alguma coisa aconteceu também nessa adequação com o clima, porque o que se ouvia antes é que Minas não tinha um clima favorável para, por exemplo, para vinho, azeite, vamos supor. Sim, mas é exatamente por causa desse novo trato cultural. Como não temos a temperatura de frio, tempo de frio adequado, como tem os países de clima temperado, mas com a poda dupla, nós inibimos o crescimento da planta e aí ela reposiciona a sua brotação para poder produzir o cacho de uva e assim ela produz com um Brix alto e você pode produzir um vinho de alta qualidade. E você tem uva o ano inteiro? Por exemplo, no sul? Tem a safra. Não, é safra. Só existe uma safra? É safra. É só, e aí em que mês? Geralmente que época? Depende da região mineira, mas normalmente é agora, nesse período que você colhe a safra de uva, que é no período de inverno. É outono onde você tem um fruto. Tá. Então é nesse período que você inicia a safra. Legal. Presidente, como é que está a relação do agronegócio com o governo atual, o governo federal? Está indo bem? Muito bem. Porque houve um certo estremecimento ali na época da campanha. Tem sempre atritos com qualquer governo, mas são atritos positivos. O que a gente está mostrando para esse governo, e ele já entendeu, é que o agro participa muito positivamente no PIB do Estado. E esse dinheiro entra para todos os setores, para a educação, para a saúde, para transporte, para segurança, para todos os aspectos. E o governo, principalmente aí eu faço uma referência especial ao secretário Thales, que é muito sensível a isso, Thales Fernandes, secretário de Agricultura, que temos uma interlocução muito boa e ele tem pautado, o governador Zema e toda a sua equipe, da importância dos setores. Temos alguns entraves ainda na irrigação, na parte de barramento, com as questões ambientais, mas vale lembrar que o diálogo está sendo muito aberto, muito franco, e o governo tem tido sensibilidade para atender a grande maioria das pautas dos mineiros da agropecuária neste governo atual. Estamos bastante satisfeitos com o caminhado da carruagem. Então está mais tranquilo com o governo federal do que com o estadual? Bastante mais tranquilo, um diálogo mais franco e menos ideológico, vamos dizer assim. Precisamos de quebrar essa polarização calcificada que está.
Está muito chato isso, não está não, presidente? Muito chato. Nós somos um setor que produz e que ajuda o município, o estado que ele está e o país. Então, queremos respeito, queremos ter tranquilidade para trabalhar, mas mais do que isso, nós ajudamos o município, o estado, o país a se desenvolver. Então, nós precisamos de ter as nossas pautas reconhecidas e ter a nossa imagem favorecida, como é essa imagem daqui que os mineiros têm da agropecuária, que é uma imagem muito boa. Então, vamos discutir de igual para igual, respeitando o setor. O setor não quer ser colocado em segundo ou em terceiro plano. É um setor que ajuda, é um setor sustentável, é um setor que respeita as leis ambientais, mas mais do que isso, é um setor que gera dinheiro para a sociedade civil organizada como um todo. Presidente, quero agradecer a sua participação aqui no Em Minas, nestes 2 blocos da TV Alterosa. Mas nosso papo, conforme combinado, vai continuar no nosso canal do YouTube do Portal Uai. Muito obrigado, um prazer falar com todos. Obrigado. E a você que nos prestigiou com a sua audiência aqui na TV Alterosa, nós temos um compromisso marcado para a semana que vem, não é isso? Até o próximo sábado. Um abraço, tchau. Estamos de volta com o Em Minas, terceiro bloco, agora com exclusividade aqui no nosso canal do YouTube do Portal Uai. Hoje conversando com Antônio De Salvo, que é o presidente da FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Presidente, falamos de leite, de café, vinho, azeite, mas não falamos do queijo ainda. Raspamos, mas não falamos. Que coisa espetacular, né? A cada ano aumenta o número de produtos premiados. Sim. Né? E prêmio é na França, que é... Sim. Um dos principais berços do queijo, né, no mundo. Então, sim, é um motivo de orgulho para nós. Estão aumentando as nossas regiões produtoras, cada um com sua característica muito peculiar, mas a característica principal, queijos de muito boa qualidade, produzido por nós mineiros, mostrando que é possível agregar valor. Se nós estamos falando do problema da pecuária leiteira, você pode produzir queijos aí com 6, 7, 8 litros de leite e vender por R$70, R$80, podendo, então, transformando isso em litros, vender o litro de leite a R$10. Então, isso se agrega valor, tem mercado. Minas, né, queijo Minas artesanal, queijo artesanal Minas, já é reconhecido como uma marca brasileira. E nós, mineiros, com o nosso queijo, mostrando cada vez mais o potencial que Minas tem de produzir produto de qualidade, agregando valor e melhorando a vida do produtor rural, melhorando a vida de todos que vivem no campo. Presidente, eu lembro, poucos anos atrás, matérias aqui do Estado de Minas de caminhão apreendido com queijo artesanal. Era uma guerra, os produtores tentando o reconhecimento, né, daquela produção do queijo que é o caseiro. E hoje esse queijo é o que sim, lidera em termos de imagem, né, a produção do Teve Estado. Uma facilidade gigantesca. Como é que foi uma virada, né? Sim, uma facilidade gigantesca pelos governos, e a gente não pode falar só desse governo, de todos os governos que vieram, de entender que nós estamos com uma legislação mais rígida que a da França. É. Então, a gente entende toda a necessidade de ter uma segurança, é um produto... Não, isso é fundamental. Fundamental. Ninguém quer que... Mas hoje nós temos aí uma simplificação e as pessoas devem se credenciar para ter o seu estabelecimento legal para poder vender, comercializar sem nenhum risco, nem para ele, nem para a saúde de quem consumir aquele produto. Mas hoje nós temos 12 regiões consolidadas e consolidando mais 3. Já então, são 12, 15, né? 12 consolidadas, 15 regiões mineiras que produzem os seus maravilhosos queijos. Isso, para nós, é um patrimônio muito bom. E nós, produtores rurais, mais uma vez mostrando a qualidade do que produzimos em Minas. Não só para Minas, mas mais do que para o Brasil, também para o mundo. Para o mundo, né? Presidente, eu lembro que quando começou a guerra na Ucrânia, houve um problema grave por causa dos fertilizantes, né? Dos insumos agrícolas. Essa situação normalizou ou ainda está pegando? Não, ela normalizou em parte. Bom, primeiro, uma guerra é sempre ruim para todos nós. Não. A Ucrânia é toda aquela parte ali dos arredores da ex-União Soviética, é uma parte de solos muito férteis e que são produtores de fertilizantes, principalmente do potássio, que é um dos macro fertilizantes mais importantes. Onde nós temos jazidas aqui no Brasil que deveriam termos
um melhor direcionamento para explorá-las. Mesmo porque, se somos o maior produtor de produtos agrícolas, não podemos depender 85% de adubos importados. Temos condições de produzir boa parte dos nossos fertilizantes aqui. Por que não está acontecendo isso? Problemas ambientais na grande maioria. São jazidas que estão em locais que muitas vezes são reservas, são áreas que não podem ser liberadas para mineração. Isso deveria ser revisto, porque nós não podemos ter essa dependência. O mundo vai precisar de comida brasileira. E quem proibir isso, se as questões ambientais... Eu tive na COP 27 e 28, que é a reunião mundial do clima, quem estiver pressionando ambientalmente o mundo, esse sim vai causar um genocídio mundial, porque vamos ter aumentos de preço, porque vamos ter problemas de crescimento de produção, e aí nós vamos ter aumento de preço e, consequentemente, menos acesso às populações menos favorecidas financeiramente. Isso é um absurdo. As questões ambientais, haja visto na Europa, por problemas de excesso de rigor ambiental, os agricultores europeus estão aí há 4 meses fazendo movimentos na Europa. Isso não pode acontecer, nós temos que preservar o meio ambiente, e o Brasil é o quem mais preserva no mundo. Vamos lá, a Europa, em média, tem 5% do seu território preservado. O Brasil tem 66,3%. Então, primeiro, quem são eles para nos ensinar como preservar? E segundo, nos respeite. Mas a questão do fertilizante, sendo mais direto, foi um pouco também de especulação naquele momento. Foi. Porque vai faltar e aí... Inflaram-se os preços. Fertilizante que chegou a custar R$7.000, hoje voltou para R$2.500 em alguns fertilizantes. Mas essa situação está bem razoável, e nós não temos nenhum tipo de desabastecimento no que diz respeito aos adubos que vêm dessa área de conflito. E o crédito para a safra, presidente, como é que está? Todo ano é aquela guerra, Todo ano é um suspense, é uma caixinha de surpresa. Este ano, a promessa do ministro Favaro, até onde eu entendi, que vamos ter o maior plano safra da história. Eu vi número como 414 bi. Tomara que seja isso. Só vale lembrar, e a gente precisa de deixar isso bem claro, que só uma parte, no ano passado, eu posso dizer, só 19% é com juros, com subsídios. Os outros 81% é dinheiro de instituições financeiras que entram a taxas de juros de 12%, de 13%, de 14%, de 15%. Pesado. Então, precisa deixar isso muito bem claro para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, porque senão eles ficam achando que nós, produtores rurais, dependemos de um subsídio. Não, o Brasil não depende de subsídio nenhum, não vive de subsídio, pelo contrário, nós disputamos com mercados, com países, principalmente a União Europeia, que praticam subsídios lá há mais de meio século ou mais, e temos competitividade para isso. Graças à tecnologia, à inteligência nossa, à Embrapa, a Paulinelli, a outros homens e mulheres que trouxeram e criaram essa tecnologia dentro do Brasil. Mas é fundamental que a gente tenha crédito. E esse crédito é mais ou menos 1/5 do que a gente gasta. Então, também não é suficiente para tudo. E a gente produz 5 vezes mais do que esse crédito chega até para nós. Então, o que nós estamos fazendo no Brasil é produzindo de forma sustentável, alimentos de boa qualidade. O mundo inteiro já enxergou isso e vão, de alguma forma, nos pressionar, porque nós estamos tomando o mercado, principalmente do velho continente, que não tem a competitividade que um país tropical que teve a capacidade de trazer tecnologia para dentro das fazendas, como nós, brasileiros e mineiros. Presidente, queria tocar num assunto agora que é assim, delicado, que é essa questão da imagem do agronegócio. O agronegócio, historicamente, carrega uma pecha de ser um segmento que é hostil ao meio ambiente, talvez pelas monoculturas, né, como a soja, por exemplo, enfim. E eu me lembro que aí nos últimos 3 anos houve uma campanha até publicitária forte, né, com muita mídia, muitos programas na imprensa, né, tentando mudar essa imagem do agronegócio, mostrando os benefícios que ele traz
para a sociedade em geral. Como é que está essa situação? Assim? Como é que o senhor avalia a imagem do segmento? Essa pergunta sua é excelente porque a gente saiu do achismo para irmos para o técnico. Então, nós fizemos uma pesquisa. Como que foi isso? Agora, recentemente, no finalzinho do ano passado, comecinho desse ano de 2024, com a Quest, para que a gente pudesse avaliar, entre outros assuntos, como é que é a nossa imagem. Isso não foi divulgado ainda, é novidade. Não, já foi divulgado dentro do nosso povo, já foi divulgado para algumas pessoas do governo e vamos fazer na Assembleia Legislativa uma divulgação ampla agora, vamos fazer lá na FPA, lá em Brasília também uma divulgação, porque o resultado é surpreendente. Então o senhor está falando em primeira mão. Em primeira mão. Minas, qual é o resultado? 78% dos mineiros, dentro da pesquisa, acham a atividade agropecuária boa. Tem uma ótima impressão de nós. Tem uma imagem positiva. Positiva. 78%. Eu sei esse número de cabeça. 13% neutro, 6% negativo. 78 com 3, 91, com 6, 97, com 3 não souberam responder, 100%. Então, 78 com mais 3, 90% dos mineiros acham a imagem de ótima a boa do nosso setor. E isso nos causou uma satisfação muito grande. E eu creio que talvez na pandemia, pelo fato de, no medo que nós todos passamos lá 2 anos atrás, irmos aos nossos supermercados com todas as máscaras e os apetrechos possíveis, e a comida estava lá, deu uma valorização nesse homem do campo, que não parou de produzir em nenhum momento da pandemia e nunca parou de produzir no Brasil. Então, eu acho que essa imagem, que poderia estar um pouquinho ainda duvidosa, fez com que esse homem, que essa mulher do campo tivesse uma imagem boa. E a gente fica muito feliz por isso, inclusive para passar pautas positivas, que Minas Gerais, como outros estados, podem transmitir para quem está nos escutando e quem conhece pouco do agro, ter orgulho de quem trabalha na fazenda, trabalha de sol a sol e produz um alimento saudável, repito, de forma sustentável. Excelente a imagem do agro mineiro. E isso para nós foi muito bom, porque dá a gente uma tranquilidade de conversar de igual para igual, mostrando que a sociedade nos entende como um setor importante para Minas. E o senhor lida bem com as críticas que são feitas ao agronegócio, ou o senhor considera que é um equívoco? O senhor vê muito erro em certas críticas? Existe uma narrativa toda, e isso aí é uma opinião mais do que pessoal nossa do setor. Existe uma narrativa, porque nós somos tão competitivos. Nós estamos produzindo mais soja que os americanos por hectare. Então, nós estamos produzindo mais leite que os neozelandeses por hectare, se tivermos a tecnologia. Então, isso, para um país de terceiro mundo, incomoda profundamente o mundo desenvolvido. Esse país que a gente acha que vive de doenças e florestas, peraí, como é que esses caras fazem isso? Então, como eles já viram e nos examinaram e sabem que nós temos uma capacidade produtiva, vamos lá. Um eucalipto vem da Austrália. Na Austrália gasta 14 anos para dar o primeiro corte. Aqui no Brasil, 7. Em algumas regiões, 5 ou 4,5, como é ali na Bahia. Então, nós temos a soja é chinesa, que produz muito bem. O milho é mexicano. Os bovinos são indianos. Quer dizer, o capim é africano. Como é que essa reunião de coisas, pelos esses brasileiros que são meio irresponsáveis, entre aspas, que isso que nós não somos, podemos ser uma gente boa, pessoas de graus de uma miscelânea de linhagens interessantes. Como é que esse povo pode produzir tão bem? Então, essas críticas, normalmente, elas vêm maquiadas de segundas intenções. E essas intenções são comerciais, para afetar algum setor nosso. A vaca louca para afetar a carne, os trabalhos feitos em alguns setores que não são trabalhos decentes para afetar o setor como a cafeicultura, por exemplo, problemas ambientais para afetar o setor sucroenergético. Então, você imagina que nós temos hoje o etanol, o carro híbrido a etanol. Quem tem isso? Quem tem isso, né? Nós plantamos uma cana, sequestra carbono, a cana está igual aos bovinos, só não aproveita o berro. Etanol de segunda geração, agora combustível para aviação, enfim.
O carro híbrido hoje não polui nada. Um carro que você planta a lavoura de cana, colhe a cana, faz o combustível é limpíssimo, emite muito menos, não gasta bateria. Essas baterias de carro elétrico, nada contra os carros elétricos, mas essas baterias vão ter que ser descartadas em algum momento. Então, nós temos todo um pacote tecnológico. E a crítica vem em cima do setor como um todo. E as narrativas, nós temos que contrapor à medida que elas forem plausíveis de serem contrapostas. Claro. Falar que nós maltratamos animais, imagina. A vaca não está em extinção, a baleia está. A vaca tem dono, a baleia não tem. Então a baleia está em extinção, as nossas vacas não estão em extinção no mundo, porque nós temos dono, cuidamos bem delas. E eu, que sou pecuarista na 4ª geração, sei muito bem o que é tratar do animal e ter carinho com ele. Então, as pessoas precisam conhecer um pouquinho mais o campo para poder vir com essas críticas. Algumas são procedentes, claro. Nós não somos mais perfeitos do que nenhum outro setor da sociedade. Claro, e todo setor, todo segmento está sujeito. Mas nós fazemos o brasileiro deveria ter orgulho da classe produtora rural, porque ela é trabalhadora, criou uma tecnologia própria e é um exemplo para o mundo. Mas a pesquisa que o senhor citou comprova isso. Já está comprovando isso, para nós foi muito bom, porque a gente achava, e agora a gente não acha, a gente tem certeza. Presidente, quero agradecer demais sua presença aqui no Em Minas, viu? Foi, assim, trazendo essa alegria dos mineiros, né? Com o nosso café, nosso leite, nossos queijos, nossos produtos todos da agricultura e da pecuária. Muito obrigado pela sua presença. Um prazer falar com vocês, muito bom. Valeu. Muito obrigado. Um abração. Obrigado, um abraço. E a você que nos prestigiou, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, tá? A gente volta a se ver sábado que vem. Um abraço.